Alô, alô, você ligado aqui no canal Catimbe Firula. Hoje nós vamos falar sobre o Goiás, nessa série de vídeos que nós estamos fazendo. Mas antes, eu sou o Newton Portugal e estou aqui com os craques da galera. Júlio Neto, E aí, galera, boa noite. Renan Autoridade. Fala, boa noite. É uma série de vídeos que nós estamos fazendo aqui sobre os times que estão disputando o Campeonato Brasileiro de 2020. Mas o Renan vai explicar um pouquinho aí pra gente melhor como tá funcionando essa série. Fala aí, Renan. No total vamos fazer 20 vídeos falando sobre os clubes da Série A. A gente começou no Atlético Goianiense e está indo até o Vasco em ordem alfabética. E a gente está falando sobre as pretensões do clube na temporada, falando sobre o elenco, os destaques. E além disso, desses vídeos todos, a gente tem mais uma novidade para vocês. O Júlio vai falar um pouquinho sobre a novidade. A novidade é que a gente preparou um almanacão para vocês, e dentro desse almanacão tem curiosidades, informações de todos os times da Série A. E para você adquirir gratuitamente, basta acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Você vai lá para o nosso Telegram, você clicando no link. E lá você vai poder fazer o download desse almanacão que você vai curtir pra caramba. É isso aí, além do download do Almanac, você também vai poder ficar por dentro das promoções que nós três estamos garimpando aí na internet para mandar para vocês dos maiores portais. E dentre essas promoções estão camisas de time de futebol tradicionais, seleções tradicionais e times também pouco conhecidos, como esse aí que o Renan tá segurando aí. É um time que infelizmente ninguém ainda acertou nos comentários, Se enquanto souber, ó, põe ninguém aí embaixo. acertar o Renan vai seguir. Então ajuda aí o Renan, coloca aí nos comentários que time é esse, um grande jogador desse time, que você souber sobre esse time, até o país da onde esse time é, já vale a pena para ajudar ele a se livrar dessa camisa. Mas Verdade. além dessas camisas de time que você vai encontrar com desconto no nosso Telegram, tem também materiais esportivos, bolas, chuteiras, caneleiras, colete, rede, tudo que você vai precisar para sua pelada. Mas não vamos mais nos estender por aqui. Vamos agora falar do Goiás, um grande time do nosso futebol brasileiro, que ano passado fez uma boa Série A, ficou em 10º, e esse ano tem a pretensão aí de fazer mais um campeonato digno. Mas, Renan, fala um pouquinho aí pra gente o que você tá vendo e esperando aí do time do Goiás. Ano passado o Goiás teve um campeonato muito bom, ficou em 10º, muito também pelas atuações incríveis do Tadeu, que fez um campeonato incrível, principalmente o do meio para o final do campeonato. É muito bom, né, salvando quase tudo, e que não vem tendo as mesmas grandes atuações que o ano passado. A gente vê um Tadeu um pouquinho mais inseguro, apesar de ser um grande goleiro. A gente sabe que o Tadeu agarra muito bem, mas tem tido um pouquinho de insegurança durante esse ano de 2020. Vale lembrar que esse ano de 2020 não tem sido um ano muito bom para o Goiás, né? A gente vê que o Goiás teve dificuldade na Sul-Americana, foi eliminado na Sul-Americana, não lidera o campeonato goiano, que infelizmente pausou, né? Não chegou nem às fases finais. E não vem tendo um bom campeonato brasileiro. A gente vê as dificuldades do Goiás já nesse início de campeonato. Tanto é que o Ney Franco caiu e entrou o Thiago, que é um treinador novo, né? Um treinador que eu gosto bastante. Mas Nova não vem geração. justamente, mas não vem tendo um bom campeonato. Outros jogadores de destaque a gente tem o Vaz na zaga, né? Que ele tem se destacado mais na frente do que propriamente na zaga, né? Tem batido muita falta, ido à área para constantemente cabecear, finalizar. Mas atrás nem sempre fica tão bem quanto na frente. Parece que ele até melhor seria utilizado se fosse volante, alguma coisa assim. Porque na zaga Rafael ele Vaz que já compromete. foi escalado no ataque, né? Se Sim, vocês lembram disso. é Acho que era o verdade. treinador Jorginho, na época que ele teve uma passagem pelo Vasco, ele foi escalado no ataque e fez o gol. Eu até acredito que se ele jogasse como um terceiro zagueiro, mais na sobra, ou como volante, ele atuaria melhor, porque é um jogador que tem uma certa habilidade com os pés. Eu É uma boa acredito observação. que ele trabalhando numa zaga com uma linha de 4, ele tem um pouco mais de dificuldade, eu não sei se por causa da velocidade, da recomposição, mas é um jogador que trabalharia talvez melhor com uma linha de 3 zagueiros ou jogando de volante ali, o primeiro volante de contenção. Mas fora isso, a gente tem outros jogadores importantes para falar. A gente pode falar, por exemplo, do Rafael Moura, que é um atacante experiente, já muito conhecido no campeonato.
tem vários gols pelo Campeonato Brasileiro, já jogou América Mineiro, já jogou no Fluminense, jogou no Atlético Mineiro, enfim, já jogou em diversos times da Série A. E é um jogador experiente, não é um jogador que hoje em dia rende a mesma coisa de antigamente, mas está aí figurando entre os titulares. O Rafael Moura, apesar da experiência dele, ele aparentemente está bem fora de forma, já não é mais aquele Rafael Moura que era preterido por diversos clubes. E como você tinha citado, né, a eliminação do Goiás na Sul-Americana para o Sol de América foi uma eliminação bem precoce, né? Até porque o time não foi derrotado nos 2 jogos. Então, assim, foi até uma surpresa, eu diria, dessa parte. E na Copa do Brasil, você nem chegou a citar, mas ele também foi eliminado pelo Vasco. Então, assim, foco 100% nesse Campeonato Brasileiro. Não começou bem, a tendência é que agora, com os times dividindo as atenções, o Goiás ele procure deslanchar nessa parte. Mas continue aí que você estava citando alguns jogadores. Vale lembrar também que ele vai ser um dos poucos times que vai ter liberdade de uma semana para treinar, né? Coisa que os outros times estão tendo que poupar. Sim. A gente vê aí times rodando muito o elenco. O Goiás vai ter essa liberdade de poder utilizar os principais jogadores em todas as partidas. Isso não tem acontecido, o Goiás tem mudado muito o padrão do time titular. Se você vê os últimos jogos, cada jogo joga um jogador, parece que não tem um time exato de 11 definidos, até pela dificuldade que o time vem mostrado. O Thiago vem alterado os jogadores para tentar encaixar e achar os melhores 11 para jogar. Além disso, eu também posso destacar o Queco, que é o jogador ali de habilidade pelas pontas, é um jogador que não tem sido sempre titular, mas é um jogador que teoricamente seria titular ali pela ponta de campo. É um jogador de velocidade, né? Justamente. E esse menino aí, o Vinícius, que tem entrado também muito de titular, tem 21 anos, pelo que eu vi é da base do Goiás, é um menino habilidoso, um menino rápido, que também tem aparecido bastante, feito algumas boas jogadas, fez inclusive gol contra o Inter, na vitória contra o Inter, que o Goiás tinha 10 jogadores em campo. Foi uma grande Inter vitória. Era o líder, o Inter, né? Era o então líder na época. O Goiás, como vocês falaram, apostou pouco, né? Contratou pouco, resolveu apostar em jogadores mais experientes, contratou agora o Edilson, né? O Edilson bastante rodado, passou aquele Edilson mesmo, do Grêmio, do Cruzeiro. Do lateral, né? Teve uma passagem pelo Botafogo também e resolveu apostar. Estava negociando com o Elias, mas não foi para frente a negociação. Se viesse, talvez montaria ali um meio-campo assim, uma idade avançada, mas bem experiente, já que já conta com outro jogador, que é o Sandro, bem rodado, né? Aquele Sandro mesmo que teve até uma passagem pela seleção. Não sei nem se foi passagem, mas... Ele teve alguns jogos pela seleção. Acho que chegou a jogar a Copa América, alguma coisa assim importante pelo Brasil, sim. Sim, teve jogador de Premier League. Pois é, rapaz. Ele jogou muitos anos pelo Tottenham. Foi titular do Tottenham, né? Uma sequência boa até, mas um jogador que o Goiás resolveu apostar, né? Tá ali rendendo o que ele pode ali, apesar da idade, né? Então o Goiás tem essa mescla da experiência com alguns jogadores, como o Renan falou, o Vinícius, que tem entrado bem na equipe, é quase um 12º jogador do Thiago Largue, um jogador novo. E tem também o Vitor Andrade, que é um jogador também super habilidoso, jogador veloz. Mas assim, não vejo o Goiás brigando além do Z4, não. É uma equipe que financeiramente deixou a desejar esse ano. Foi eliminado precocemente da Sul-Americana e da Copa do Brasil também em questão financeira, né? O Goiás, que não chegou nem na quarta fase da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Vasco. O grande problema que eu acredito que aconteceu com o Goiás foi que o time não se preparou, né? Ele fez um campeonato que eu diria até bom ano passado, 10º lugar, não é uma má colocação no campeonato tão disputado, mas que para esse ano as coisas não aconteceram. O campeonato goiano não está bem, conforme o Renan falou. A eliminação na Sul-Americana pelo Sol de América tirou dinheiro, porque a gente sabe que essas competições, conforme você vai avançando, a Sul-Americana menos,
Campeonato Brasileiro é muito mais... Copa do Brasil, digo eu, muito mais importante, né? Financeiramente. Mas ele saiu precocemente na primeira fase da Sul-Americana e chegou num jogo contra o Vasco, que era possível que passasse, e acabou sendo eliminado. E com isso, foram 2 milhões que ele deixou de receber, e quem recebeu foi o Vasco, com a possibilidade de passar a próxima e ganhar 2 milhões e meio. 2,6. 2 milhões e 600. Então, além de não ter um investimento, as coisas não aconteceram para o Goiás esse ano. E isso acabou prejudicando muito o elenco como um todo, e o time financeiramente, sem torcida e tudo mais, piorou muito. Mas para a gente não se alongar muito nessa parte introdutória, eu quero saber do Renan o que ele espera para o Goiás mediante esse começo de ano, a esse começo de Campeonato Brasileiro, o que pode esperar, o que o torcedor pode esperar para o Goiás, mediante as tuas análises, porque tudo que a gente faz aqui é previamente analisado, a gente não chega aqui e fala da boca para fora o que vem na nossa mente, a gente pesquisa, conversa aqui entre nós para falar. Então, por essa questão de trabalho, se você puder já deixar o joinha aí para fortalecer o nosso trabalho, se inscrever, ativar o sininho, incentivar o nosso trabalho, né? Tudo aqui é feito de maneira mais profissional possível, apesar de ainda estar no começo do nosso trabalho. Mas vai lá, Renan, o que você espera aí do Goiás? O ano vai ser um pouquinho complicado. O próprio, como vocês já falaram, o Goiás, além de não ter investido tanto no elenco, ainda teve essas baixas dos 2 campeonatos fora o Campeonato Brasileiro, sendo eliminado de forma precoce. Vale lembrar que em 2019 também, o Goiás teve a venda do Michael, né, para o Flamengo, que era um jogador que também foi muito interessante, importante nessa trajetória do 10º lugar do ano passado, e que acabou não investindo esse valor em um elenco mais qualificado para esse ano. Você vê muitas peças assim repatriadas, jogadores experientes, não vê muitos bons valores dentro desse time. E isso atrapalha o campeonato desse ano, isso é claro. Eu não consigo ver o Goiás figurando muito superior ali à parte baixa da tabela. O Goiás esse ano é um candidato ao rebaixamento, infelizmente. A gente vê que o time atualmente já figura na parte baixa da tabela. E a disputa vai ser ali embaixo. Eu não vou cravar que seja rebaixado, o campeonato tem reviravoltas. Pode ser que o Rafael Moura, que é um fazedor de gols, comece a fazer novamente os gols que ele está acostumado a fazer. O time encaixe na mão do Thiago Largue. Tenha os pontas mais fixados ali, exatamente quem são os jogadores de ponta mesmo, de fato, e que esses jogadores comecem a jogar. Pode acontecer o que aconteceu com o Michael ano passado, que desandou a jogar bem, driblar, dar assistência sem parar, fazer gol, e pode acontecer. Mas olhando o futebol que o Goiás vem jogando atualmente, eu não vejo o Goiás na parte de cima da tabela, vejo na parte de baixo da tabela. Júlio, qual é a tua opinião aí com relação ao time do Goiás? O time do Goiás, assim como eu salientei nos comentários, não é o Goiás que a gente está acostumado a ver, aquele Goiás que sempre estava presente ali, incomodando ali os grandes times. O Goiás também é um grande time, mas eu falo os times do eixo ali, os favoritos ali para ganhar. Eu vejo muito o Goiás parecido com o Atlético Paranaense, ele sabe contratar peças, sempre soube contratar peças pontuais assim, e ter umas revelações interessantes, assim. Mas esse ano tá um Goiás bem diferente, né? É um Goiás desfigurado. Não vejo jogadores substitutos também para... Por exemplo, o Rafael Moura com uma idade já avançada. O Goiás não tem um banco para o Rafael Moura. Rafael Vaz também, que já não deu certo nas equipes cariocas. Então, vejo o Goiás disputando ali Z4... sem grandes pretensões ali. Ponho ele ao lado do Curitiba, os prováveis rebaixados de 2020. Antes de eu dar a minha palavra com relação ao Goiás, eu queria saber da opinião de vocês dois especialistas, se vocês acham que o Serra Dourada faz diferença não terem jogos lá para o Goiás, que está acostumado a esse tipo de gramado. A nova casa do Goiás, né? O Serrinha, né? Uhum. Tem sido a casa atual do Goiás. Não sei se faz tanta diferença pelo fato de não ter torcida e tal. Não sei se está fazendo tanta diferença. Com relação ao gramado,
Não acho que faria tanta... As questões de dimensões. Mas as dimensões, eles trabalham na dimensão máxima sugerida pela FIFA, né? Não existe mais aquele campo gigantesco do Serra Dourada que existia antigamente. Antigamente, né? acho que era até maior do que o do Maracanã. Era maior. E era engraçado que o Goiás jogava com jogadores abertos, o campo parecia, o campo de lado parecia que era do tamanho do campo longitudinal, né? Era bizarro. A gente via na televisão, chegava a ser engraçado. Mas eu acho que não faz muita diferença. Eles trabalham no máximo da FIFA, não tem muita diferença pro mínimo hoje em dia. Eu não lembro exatamente o tamanho exato, mas isso foi padronizado, acho que até na época da Copa do Mundo que teve aqui no Brasil. E a partir disso foi seguindo, se manteve. Então não acho que faz tanta diferença assim, não, sendo bem honesto. Eu tô com o Renan, o Goiás nunca foi aquele time que joga junto ali com a torcida. A torcida sempre foi uma torcida apaixonada, mas nunca foi aquele time ali que pulsa junto com a torcida. Era um time sempre enjoado de se ganhar no Serra Dourada, mas nunca jogou junto com a torcida. Diferente de times aí que, por exemplo, Atlético Paranaense, o próprio Ceará, Fortaleza... Curitiba mesmo. Sim, nunca senti o Goiás jogando assim com aquela torcida pulsante, não. De repente eu posso estar falando aqui, não sei se torcedor do Goiás, você pode me criticar aqui embaixo. Coloca aí nos comentários se acha que alguma palpite, alguma citação não é a verdade, né, absoluta, que ninguém tá aqui pra falar a verdade, pra dar opinião. Aqui eu tô dando a minha opinião sincera. É uma opinião de quem tá fora. Talvez até para defender um pouco ali o Goiás, de repente o Serra Dourada, como é muito amplo, assim, de repente a gente não sentia aquela pressão, né? Se fosse de repente um estádio mais acanhado. Mas historicamente a gente nunca viu assim a torcida o time ferver assim com a torcida do Goiás. O Serra Dourada, se eu não me engano, tem mais de 50 mil lugares. Eu acho que sim, enorme. Sim. Mas assim, eu acho que o estádio não tá fazendo grande diferença, assim. A falta do Serra Dourada não tá fazendo grande diferença pro Goiás, não. Não, entendi. A minha opinião com relação ao Goiás é bem parecida com a de vocês. Eu acredito que o time disputa, infelizmente, a questão do Z4. É um time que não demonstra muita reação. Às vezes, como ganhou do time do Inter, faz bons jogos, mas é aquele detalhe, é um jogador ali que faz uma boa jogada e o gol sai. É um time que martela, mas não consegue efetivamente chegar ao gol adversário. Ele fica ali na intermediária fazendo... Enquanto o time rival geralmente chega com bastante perigo, principalmente pela abertura que o Rafael Vaz dá, porque ele vai muito à frente, ele vai bater falta, ele é presença certa na área, então ele é um zagueiro que não apoia, e vamos ser sinceros, a parte de retomada do Rafael Vaz é muito ruim. Ele não é um zagueiro de qualidade. Então, como o Renan até falou, volante com gente atrás para dar cobertura, eu acredito que ele seria melhor aproveitado até pela idade. Porque ultimamente a gente tem visto muito no campeonato zagueiros rápidos fazendo muita diferença, porque geralmente pegam atacantes rápidos, que no caso do Goiás não acontece. Um atacante bem parado, que é o Rafael Moura, você vê nos jogos, até irrita um pouco, o cara é muito parado. Ele é aquele jogador para prender o zagueiro lá na frente, né? Um jogador poste, né? Para segurar a zaga. E antigamente ele fazia diferença com a movimentação, mas agora ele é muito preso. Ele tá ali para um Fred, talvez, agora, com a idade que tá no Fluminense, tá bem parecido com isso, muito estático, não procura jogo. Então, infelizmente, o time do Goiás já vem tendo um ano ruim. Pode ser que agora, eu não sei quando volta o Campeonato Goiano, pode ser que ele volte a disputar esse campeonato devido às atenções, mas eu acredito que o Goiás tem que focar, né, no Campeonato Brasileiro, porque não vai ser fácil para ele se manter. A minha opinião também é a disputa do Z4, e eu não acho que é o pior time do campeonato, mas ele tá entre os 4 piores, na minha opinião. Não sei na de vocês. Sim. Com relação ao elenco, né? Eu ia falar até que talvez até o Tadeu tem sido tão acionado, talvez até pela falha aí, né, dificuldade que o Rafael Vaz tem na defesa, né? O companheiro de zaga dele é o Jefferson, né?
Não, o Jefferson é o lateral. Lateral. É, o companheiro de zaga dele eu não estou lembrado agora, mas... tem jogado o Davi Duarte aqui, mas É que não eu sei se cheguei. ele é o titular. O Santos Thiago também. Largue tá atrás. O Thiago Largue tá atrás de uma formação ainda ideal para o time É. do Goiás. Então, assim como o Renan falou, o Goiás tem mudado muito. O último jogo aí foi Davi Duarte, que jogou ao lado de Rafael Vaz. Então, Você vê a dificuldade que o Thiago tá tendo de montar uns 11 titulares de fato. Eu, esse Sim. ano no Brasileiro, se eu não me engano, vi 3 jogos do Goiás. E nos 3 o time era bem diferente. Nos 3, você via a base, né? Você viu o Tadeu no gol, Rafael Var na zaga, o Sandro no meio de campo, o Rafael Moura na frente. Um dos jogos eu vi com o Queco jogando, o outro já não vi. No outro não tinha o Vinícius, e o Vinícius apareceu no último que eu vi. O Vitor Andrade também jogando um jogo e no outro jogo não jogando. Então, assim, o time muda muito. Você não tem os 11 titulares. uma cara. E mesmo você tendo agora campeonato de Copa do Brasil no meio de semana, de Libertadores no meio de semana, e eles tendo a semana toda para trabalhar. Então, assim, você já tá vendo que não se sabe exatamente quem são os melhores para entrar em campo. E isso dificulta até no entrosamento da equipe. Sim. Com base nessas análises, a gente chega ao patamar de que o Goiás, infelizmente, para a torcida esmeraldina, vai ficar figurando ali na parte de baixo na tabela, disputando o Z4, e que o único refúgio ainda é o Campeonato Goiano, que ele ainda tem chance, porque já na Copa do Brasil e Sul-Americana, ele já foi eliminado. Então eu queria pedir para você, Júlio Neto, a tua palavra final para a gente começar aí o fechamento do nosso programa. A palavra final é agradecer mais uma vez. Se vocês gostaram do vídeo aí, dá uma curtida aí, ou se a gente falou alguma besteira ou um elogio, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E pro torcedor do Goiás, paciência que não vai ser um ano fácil, não está sendo um ano fácil, mas o Goiás é uma equipe grande, ele pode contornar essa situação aí de repente para ano que vem já. Renan, autoridade, tua palavra final. A minha palavra final até antes de dar minha palavra final, eu queria falar uma curiosidade. O 10º gol do Brasileiro foi marcado por Paulo Baier jogando pelo Goiás. Paulo Baier, saudade de Paulo Baier. Ele parou ou ainda tá em algum clube por aí? Ele deve estar jogando. Deve estar jogando no clube que o Renan tá usando a camisa. Não, tá não. Eu vou ser sincero, o Paulo Baier, eu vi alguma matéria alguns anos atrás que ele tinha parado. Se ele não parou, ele tá com mais de 45 anos, não é possível. Eu acho que ele é o segundo ou o terceiro maior artilheiro. O Fred, eu acho que agora é o primeiro, atualmente. E o Paulo Baier deve ser o segundo ou terceiro. O Paulo Baier tá treinando uma equipe em Santa Catarina, se eu não me engano. Ele treinou o Criciúma, acho que no início do ano, não é? Não é isso? Foi demitido, acho que do Criciúma. Ele foi demitido do Criciúma? Eu acho que sim. Ele tá treinando alguma equipe de Santa Catarina, não sei. Eu acho que ele treinou o Criciúma e depois eu não sei. Ele também teve passagem pelo Criciúma, né? Ele era Paulo César na época que ele passou pelo Criciúma. Era Paulo César. Uma curiosidade aí do Paulo Baier é que, apesar dele ter começado agora com a questão de técnico, ele já é considerado um técnico da velha guarda, porque parou de jogar muito velho, então... E só pra falar também, essa curiosidade tá no nosso almanac. Então não se esqueçam de clicar aqui... Almanacão. O almanacão do Campeonato Brasileiro. Link na descrição. Tá aqui na descrição. Entra no Telegram. Entrou? Olha as promoções. Olhou? Download o almanac, lê tudo. E pro segundo turno tem atualização. Então fica lá dentro do almanac. Além da promoção, vai ter atualização. Feita por nós três aqui. Quando fechar o primeiro turno, a gente já lança ele lá. Para atualizar, para você começar o segundo turno por dentro aí do Campeonato Brasileiro. Mas, Renan, tua palavra final, ficou faltando. Então, para fechar, galera, obrigado pela audiência. Eu tô gostando muito de fazer esse trabalho aqui. A gente tem visto o jogo a rodo aqui. A gente vê o jogo atrás de jogo, tudo para trazer as melhores informações para vocês. E espero que vocês estejam gostando. E para a torcida do Goiás, força aí, que realmente vai ser um ano complicado. Pelo fato de ter mais especificamente o Campeonato Brasileiro como foco, talvez seja a oportunidade de tentar fugir desse Z4 aí, fazer uma gordurinha para quando os times começarem a terminar o campeonato,
conseguir alguma coisa ali, sei lá, de repente uma Sul-Americana, se conseguir encaixar o time. E é isso, pessoal. Agradecer. Se vocês puderem, entrem aqui, se inscrevam no canal, ativem sininho, curtam o vídeo. E se não gostaram também, dê o dislike também. Eu não tenho pretensão de ser unanimidade aqui, não. Se você não gostou, vai no campo dos comentários e explica o que você não gostou. Já tivemos alguns aí que tiveram comentando nossos vídeos. Uns falaram com relação ao clube que torce, outro fez um comentário também com relação a uma opinião que foi divergente aqui dele, muito legal. Queria agradecer a vocês que estão fazendo esses comentários, é muito importante para a gente ter esse feedback aí da galera, porque nós fazemos aqui os vídeos, estudamos os clubes, mas sem essa resposta de vocês, sem os likes, sem os dislikes, sem os comentários, a gente nunca vai saber como melhorar, o que a gente tem que ficar mais atento e tudo mais. Então, a minha palavra final também é essa. Agradecer a vocês que estão assistindo, que estão dando essa moral aí pra gente, estão se inscrevendo no canal, ativando o sininho, olhando os vídeos anteriores dos outros clubes, que já estão com o sininho ativado para esperar os próximos que vão vir. Até o Vasco da Gama ainda tem uma jornada para a gente lançar aqui de vídeos, então fiquem atentos. Vão entrar também as lives semanais aqui que a gente vai estar fazendo, geralmente quarta e domingo, e se tiver mais uma sequência de jogos grandes, ou na quinta, ou em outro dia, a gente vem ao vivo aqui também fazer a live comentando como foram os jogos, o nosso pensamento com relação ao que a gente assistiu. Vão ter vídeos também da tabela do campeonato com a rodada. Terminou a rodada, hoje mesmo a gente vai fazer já o primeiro. Terminou a rodada, a gente vai lançar a tabela toda, artilheiro, quanto foram os jogos, vídeo rápido para vocês ficarem ligados. Então assim, não deixa de se inscrever e de dar o joinha nos nossos vídeos para ajudar. Tá beleza? Galera do Goiás, vai ser um ano difícil, mas não tem o que fazer, abraçar o Esmeraldino e tentar se segurar nessa Série A. Eu estou torcendo muito para que o Goiás fique, mas infelizmente a gente tem que saber que a realidade do Goiás está difícil e, conforme nós falamos, a tendência é que se mantenha no Z4, mas que brigue até ali para sair e que consiga se manter talvez aí na Série A do ano que vem. Tá beleza, galera? Um abraço aí para todo mundo, até o próximo vídeo. Pessoal. Tchau, tchau.